Muito obrigado, deputado Tio Carlos, que preside essa sessão. Senhoras e senhores que nos acompanham aqui no plenário, na casa, na TV Alerj, chegou o momento de cariocas e fluminenses decidirem o destino do Estado do Rio de Janeiro, não pelos próximos 4 anos, mas muito provavelmente, deputado, por uma geração inteira. No próximo domingo, todos nós somos chamados às urnas para cumprir o nosso dever e decidir, tomar uma decisão pelo futuro do Estado do Rio de Janeiro e também pelo futuro do Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, essa casa, nos últimos 4 anos, testemunhou a tragédia que se transformou a administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, o nosso Rio de Janeiro é a única unidade da federação sob intervenção federal, pela falência absoluta do comando da segurança pública e pela falta de apoio do governo do Estado e também pela falta de autoridade às nossas forças de segurança. Quem sofre com isso são cariocas e fluminenses largados, abandonados nas ruas às próprias sortes, sem poder sair de casa a qualquer hora do dia ou da noite com tranquilidade para os seus afazeres. O nosso Estado, senhoras e senhores, também é o único da federação sob égide de um plano de recuperação fiscal. Um rombo nas contas públicas estratosférico, bilionário, que paralisou por completo as atividades do Estado do Rio de Janeiro. E em todas as áreas, com resultados cruéis e perversos para a nossa população, principalmente para aqueles que mais precisam. A falência do poder público estadual é sentida em cada um dos nossos 16 milhões de habitantes, seja na saúde, com os hospitais estaduais sucateados e paralisados, seja na educação, que não consegue desenvolver o seu trabalho de maneira adequada por falta de recursos e por falta de condições. Em todas as áreas da administração pública, nós vemos problemas e nós vemos a desesperança, tanto dos servidores quanto da população. Servidores públicos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro foram humilhados, com meses de salários atrasados, provimentos sem pagamento e uma perda total de esperança. Quiseram imputar nas costas dos servidores públicos do Estado a culpa pela falência do Estado. E todos nós aqui sabemos que essa não é a realidade. Senhoras e senhores, o Rio de Janeiro hoje é o Estado da Federação com o mais alto índice de desemprego. No Rio de Janeiro ainda não se sente nenhum aspecto de recuperação econômica. Enquanto o Brasil lentamente começa a criar novos empregos, aqui no Rio de Janeiro seguimos indo para o buraco com perda de empregos em todas as áreas, com famílias desesperadas, com chefes de família sem conseguir trazer o sustento para os seus. E por que isso acontece? Muito simples, perda de autoridade, pela crise de insegurança e pelo temível custo Rio de Janeiro. Nós temos os impostos, o ICMS mais alto do Brasil. Nós não conseguimos dar segurança jurídica, institucional e segurança pública de fato àqueles que querem investir e empreender no Rio de Janeiro. Nós temos que virar essa página. E essa página só pode ser virada com muito trabalho, com dedicação e com conhecimento de gestão da máquina pública. Por isso, senhor presidente, nós aqui no Rio de Janeiro temos que ter muita responsabilidade. Meu voto será no candidato Eduardo Paes, 25, no próximo domingo. E eu explico por quê. Eduardo Paes, sem dúvida nenhuma, dos 2 candidatos que se apresentam, é o mais preparado para governar o nosso Estado. Foi prefeito da capital por 8 anos. Durante 5 desses 8 anos, fui secretário municipal da administração do prefeito Eduardo Paes. E pude testemunhar o seu zelo com a coisa pública, a sua diligência, o seu talento, a sua vontade de fazer
e a sua capacidade administrativa. Ninguém na Prefeitura do Rio de Janeiro, na época do prefeito Eduardo Paes, acordava mais tarde ou dormia mais cedo do que ele. Eu fui secretário e secretário sempre de rua. Trabalhava muito, mas ele trabalhava mais do que eu, se é que isso era possível, pela sua diligência e pela responsabilidade de dirigir a nossa querida cidade do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores deputados e população carioca e fluminense, nós não podemos dar um salto no escuro nessas eleições. Nós precisamos de serenidade e de responsabilidade. Vejam o que se passa hoje com a nossa capital. Elegemos a cidadãos da capital, cariocas e fluminenses, Marcelo Crivella para prefeito. Eu concorri às eleições passadas, concorri contra o candidato indicado pelo prefeito Eduardo Paes. Não fui ao segundo turno e no segundo turno apoiei Marcelo Crivella, que parecia e é, no meu entendimento, um homem de bem. Porém, mostrou uma total inaptidão para gerir a coisa pública. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro está de joelhos. Nada funciona no Rio de Janeiro. Da iluminação pública à saúde, da educação à própria coleta de lixo. O Rio de Janeiro paralisou-se. Por que se paralisou? Porque não é simples gerir uma cidade de 6,5 milhões de habitantes com 120 mil servidores públicos. É preciso experiência, conhecimento, talento e capacidade de articulação política. Isso Eduardo Paes mostrou que tem de sobra. Podemos ter críticas a alguns atos ou atitudes dele, mas ninguém pode deixar de reconhecer que ele foi um bom prefeito para o Rio de Janeiro, que ele é um gestor preparado, capacitado e muito experiente. E nesse momento de falência do Estado do Rio de Janeiro, quando nós não temos mais possibilidade de cometer erros, nós temos que retomar o crescimento do nosso Estado, nós temos que votar num gestor testado e aprovado, para que possamos pensar em tempos melhores para o nosso Estado. Senhor deputado, senhoras e senhores, cariocas e fluminenses, eu peço uma reflexão nesses 3 próximos dias, uma reflexão profunda na responsabilidade que todos nós temos. Nós temos, de um lado, um gestor conhecido e capacitado, e nós temos, do outro, uma pessoa que pode ter as melhores intenções, mas não tem nenhuma experiência no Poder Executivo. E nesse momento de crise, não é o momento de experiência. É o momento de reflexão, de serenidade e de votar com segurança. Eduardo Paes trará ao Estado do Rio de Janeiro uma gestão eficiente, uma articulação política importante com o governo federal, com as portas abertas do governo federal para que possamos reencontrar o nosso caminho. Por isso eu peço essa reflexão. Essa votação é por demais importante. Não podemos nos deixar contaminar por disse-me-disse ou qualquer tipo de outra coisa que não seja análise objetiva dos fatos. Eu peço a você, cidadão do Estado do Rio de Janeiro, esse momento é crucial. O nosso Estado está no fundo do poço. Se nós errarmos e entrarmos numa nova aventura, nós não sabemos aonde vamos parar. A verdade é que o fundo do poço pode ser sempre mais embaixo e o Rio de Janeiro não tolerará mais uma administração que siga nos direcionando para o descaminho e para, enfim, a paralisação ainda mais grave dos serviços públicos. Temos na nossa mão o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Reflitam, analisem, comparem, estudem e votem com serenidade e com tranquilidade. A experiência está aí, à vista de todos. É fácil olhar e comparar e tomar a decisão, na minha opinião, a mais serena, a mais prudente, a mais correta e a mais importante para o nosso futuro. No domingo, eu não tenho nenhuma dúvida que a melhor alternativa é apertar 25, votar Eduardo Paes e, com carinho, eu peço essa reflexão e peço o voto de cada um de nós. O futuro do Rio de Janeiro está em nossas mãos. Nós temos que apresentar e aprender com erros do passado, fazer a nossa autocrítica e entender que gestão pública é coisa séria. O Rio de Janeiro tem mais de 20 bilhões de reais de déficit,
mais de 400 mil servidores públicos. É uma máquina complexa, difícil, que exerce funções fundamentais, como a segurança, a saúde e a educação, que impactam na sua vida. Vamos entregar isso na mão de quem está preparado, testado e aprovado para levar o nosso Estado adiante. Por isso, deputado Tio Carlos, eu me sinto na obrigação de dar esse testemunho e de pedir essa reflexão com serenidade e que domingo possamos votar com serenidade e com confiança 25, Eduardo Paes, para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente.